Preocupado com o crescimento do presidente Bolsonaro no segundo maior colégio eleitoral do país, o candidato petista Luiz Inácio Lula da Silva cumpriu agenda em Minas Gerais nesta sexta-feira. Lula foi acompanhado por Simone Tebet, terceira colocada no primeiro turno das eleições presidenciais, e de Marina Silva, deputada federal eleita por São Paulo. O repórter Vitor Hugo Salina tem os detalhes. O candidato do PT à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, fez campanha nesta sexta-feira em Minas Gerais. Pela manhã, o petista fez passeata em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, região nordeste do estado, ao lado da senadora Simone Tebet, do MDB, que ficou em terceiro lugar no primeiro turno da eleição presidencial, e de Marina Silva, da Rede, deputada federal eleita por São Paulo. Em discurso, o ex-presidente defendeu a proposta de regulamentar a equiparação salarial de homens e mulheres que exercem a mesma função. Ele também criticou o presidente Jair Bolsonaro. Ele vai vir amanhã prometer fazer o que ele já poderia ter feito há 8 anos atrás, há 4 anos atrás, há 3 anos atrás e não fez. Simone Tebet também, em discurso, lembrou a fala de Bolsonaro sobre meninas venezuelanas, que repercutiu e gerou críticas ao presidente. É mais do que isso. Isso é pedofilia. E lugar de pedófilo é na cadeia. Eu não tenho medo. Já chamei o presidente de covarde. Não tenho medo de dizer que ele cometeu um crime. E quando tirarem a faixa dele, e o povo brasileiro vai tirar, nós veremos as rachadinhas, nós veremos a compra de mansão com dinheiro vivo, nós que veremos os escândalos de corrupção deste governo. No início da tarde, Lula desembarcou no aeroporto da Serrinha, em Juiz de Fora. Além de Tebet e Marina, Lula esteve acompanhado de Margarida Salomão, prefeita petista da cidade, e do vice-governador de Minas Gerais, Paulo Brant, do PSDB. Lula atendeu a imprensa em entrevista coletiva. Lula criticou a campanha do adversário na disputa presidencial, Jair Bolsonaro, que na avaliação do petista é anormal e feita com mentiras e asneiras. É difícil porque com o meu adversário não é possível você fazer uma campanha normal, porque a dele é anormal. A quantidade de mentira que a rede social dele conta por dia, a quantidade de invenções, de asneiras que falam por dia, é um negócio que não tem precedente. Nem sei se ele não está pior do que o Trump nos Estados Unidos, nem sei. O dado concreto é que ele criou o hábito de mentir. Ele acha que é normal mentir. Ele acha que é preciso mentir. Ora, um homem que acha isso e um homem que fala, não pode ser sério. Lula também comentou sobre o governador reeleito em Minas Gerais, Romeu Zema, que decidiu apoiar Bolsonaro no segundo turno das eleições presidenciais. Eu acho estranho porque durante o primeiro turno, o governador desse estado não utilizou o Bolsonaro de jeito nenhum. Por que ele não utilizou? Porque as pesquisas dele mostravam que 40% ou 48% dos eleitores dele votavam em mim. Então, para não perder os meus eleitores, ele fingia, que não tinha candidato a presidente. Eu sou neutro, eu sou bonzinho, eu não quero ninguém. Passou a terminar o primeiro turno, que ele viu que o candidato dele estava perdendo, ele então já se definiu para o outro lado. Ou seja, isso, na verdade, é um erro político, eu diria, muito grave, porque é mentir para a sociedade. Logo após a coletiva, mesmo debaixo de chuva, Lula se dirigiu ao centro de Juiz de Fora, onde participou com apoiadores de uma caminhada. Após o evento, Lula ainda participou de uma live no Facebook do deputado André Janones. E o presidente Jair Bolsonaro compareceu ontem à sabatina promovida pela União de Veículos de Imprensa. Como o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, não foi, conforme a regra, Bolsonaro teve 1 hora de entrevista. Acompanhe o destaque na reportagem de Carolina Belim. A sabatina foi realizada na sede do SBT em Osasco. Ao chegar, o presidente Jair Bolsonaro conversou com a imprensa.
Ele comentou decisão recente de censura à Jovem Pan por parte do Tribunal Superior Eleitoral. Há 2 anos eu venho falando de liberdade, como quase que pregando no deserto. E eu já sabia que isso estava em curso no Brasil. Certas coisas não acontecem de uma hora para outra, aos poucos. Chegou agora na imprensa brasileira. Sem liberdade de expressão, acabou a imprensa. E eu, por mais que vocês tenham me criticado, né? Eu sempre defendi a liberdade de vocês. Em havendo uma reeleição, eu tenho vontade de publicar decretos com cópias de artigos da Constituição, sem mexer uma vírgula. E dizer que quem agir em desproporcionalidade está abusando de autoridade. Ninguém pode abusar de autoridade. O presidente começou a entrevista dizendo que, se reeleito, não deve haver grande mudança nos nomes dos ministros. Garantiu especialmente a permanência de Paulo Guedes, da Economia. Bolsonaro foi questionado sobre impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu já entrei no passado com pedido de impeachment contra o senhor Alexandre de Moraes. Não prosperou por decisão do presidente do Senado. O perfil do atual Senado foi mais para centro-direita, mais independência, vamos assim dizer. Eu não pretendo entrar com nenhum pedido de impeachment contra o senhor Alexandre de Moraes. Até qualquer um do povo pode fazê-lo. Isso compete, então, qualquer processo de cassação, impeachment, né, compete exclusivamente ao Senado Federal. Ele também comentou sobre emendas de relator, o chamado orçamento secreto. Perderam poderes comigo porque eu não entreguei ministérios. Entregar ministérios, entenda, entregar parte do orçamento. Também não entreguei estatais. Onde se viram, nós vimos os absurdos que aconteceu, por exemplo, na Petrobras, nos Correios, na Caixa Econômica, no Banco do Brasil. Também, além das estatais, bancos oficiais. Não tiveram isso. Buscou, então, o parlamento uma maneira de participar do orçamento. Isso foi discutido, foi com o Ramos, foi com o Paulo Guedes, muita gente. Eu desconheço qualquer proposta tendo iniciativa no executivo no tocante a isso. A decisão veio lá do próprio legislativo. Tanto é que, se houvesse participação do executivo, eu não teria vetado a proposta da criação deste orçamento, que na verdade não é secreto. Bolsonaro voltou a afirmar que não pretende desindexar o reajuste do salário mínimo da inflação, que, se reeleito, será acima da inflação o reajuste, custeado com a proposta da taxação de lucros e dividendos. Bolsonaro também falou sobre um tema que defendeu lá em 2018, quando foi eleito, que é a proibição da reeleição. Ele disse que, em prol de aprovar no Congresso, se reeleito, reformas importantes, isso não deve ser prioridade. Eu não posso tocar a mão num vespeiro quando pretendo levar avante pautas importantes para o nosso Brasil, porque teria a reação de uma parte considerável do parlamento brasileiro. Isso teria que vir quase que um consenso, até porque, para aprovar qualquer coisa nesse sentido, você precisaria de quórum qualificado de 3/5 em cada casa. Para fazer nome, para aparecer politicamente, como já vi em outros países, propostas semelhante a essa, dá muita notoriedade ao chefe do executivo, mas ele passa a ter dificuldade de negociar com o parlamento e aprovar boas propostas, como temos, por exemplo, né, a reforma fiscal que está em andamento, que está no Senado. Gostaríamos de ver reduzida a maioridade penal no Brasil para crimes hediondos. Sobre ter mudado de ideia e estar concorrendo à reeleição, justificou que o fez, pois não havia outro nome que pudesse se opor a Lula. Na saída da sabatina, o presidente novamente conversou com os jornalistas que o aguardavam e criticou a ausência do adversário. Eu acho que até a população preferia que ele estivesse do outro lado do balcão ali também. Só um lado falar não é bom. Ele faltou, não sei se justifica os motivos, né? Outros compromissos assumidos. Eu acredito que parece que a audiência aqui chegou na casa dos 7, 8, 9%. Eu não sei quanto representa isso, mas é mais de 1 milhão de pessoas. Qualquer outro compromisso, né, não supera o alcance que você teve nesse debate aí.